Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Estamos nós aqui outra vez para dar continuidade ao tema da graça, falando sobre a graça. Nós discorremos no último vídeo que sem Cristo não tem graça, a vida não tem graça, tem graça nenhuma. E hoje nós vamos concluir esse raciocínio inicial, porque ainda tem muito conteúdo para falar de graça, mas nesses vídeos nós demos apenas uma abertura para não se aprofundar mais. Depois iremos, a posteriori, estar detalhando o tema, o assunto sobre a graça de forma mais peculiar aos evangelhos. Mas lembrando que, falando hoje do fim do período da graça, nós não podemos lembrar que nós temos aí um Pix, que também é gratuito, né? Você não tem obrigação nenhuma de cooperar, mas a gente pede aí a sua generosidade, que na certeza de que Deus irá te abençoar. Nosso canal não é monetizado, nós sustentamos tudo isso que chega até você com a nossa própria renda, com nossos próprios recursos. Então, se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, se você achar que o nosso trabalho está evoluindo, que está levando até você um conteúdo que lhe agrega valor, que lhe ajude, que possa, por meio da palavra, ser um aconselhamento, colabore. Nós temos o Pix aí, temos também um link de várias literaturas que você pode comprar pelo site Amazon, e através desses links, através da compra, nós também vamos ser beneficiados e ajudados por meio da sua compra. Nós temos também aí o link do site, nosso blog, que nós lançamos e já com conteúdos, tá? Então dê o seu joinha, se inscreva caso não seja inscrito, compartilhe os nossos vídeos, tá? Deixa seu comentário, não importa. Nós aceitamos toda a crítica, porque através da crítica nós melhoramos e é uma forma de nós abrirmos diálogo contigo. Então, o fim do período da graça. É evidente que tudo que tem um começo, tem um meio e tem um fim. E nós falando de graça, falando de período da graça, do sacrifício de viver pela graça, de como é complicado, como é duro, ao contrário de muita gente fala, que viver pela graça é molezinha, que Deus perdoa todos os pecados, que o cair do homem e levantar de Deus, que hoje é fácil ser cristão, não precisa nem ir para a igreja, até os desigrejados. É tanta falácia, tanta narrativas, é tanta coisa que você escuta. Então eu quero trazer para você hoje uma preocupação, para você viver melhor pela graça e viver na graça de Cristo. Esse período será tenebroso. Ou seja, a humanidade hoje ela passa por um período de sinais ensinado por Jesus lá no Sermão do Monte, o mesmo local das bem-aventuranças. Jesus deixa o sermão profético, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, primeiro versículo até o 14, tem uma série de narrativas, uma série de sinais estabelecidos por Jesus, e esses sinais que nós vamos tratar aqui, ele precisa ser compreendido por cada cristão que lê e pratica os mandamentos bíblicos pelo Evangelho de Jesus Cristo e pela doutrina da Palavra de Deus, e que Jesus, reunidos com seus discípulos, ensinando no Monte das Oliveiras, após as bem-aventuranças, no sermão profético, ele disse que precederia a sua volta como um fim do período da graça. Mas antes, nós deveríamos viver dias ruins, chamado por ele como uma ilustração de dores de parto, ou seja, princípio das dores. E eu concluo esse raciocínio de Jesus com uma contextualização do que nós estamos vivendo hoje. Quem é hoje, em sã consciência, que não consiga perceber que os sinais do fim, narrados por Jesus, como fome, pestes, guerras, rumores de guerras, filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra, sogra contra nora, por se multiplicar a iniquidade, o amor do homem esfriaria, apostasia, falsos profetas, os nossos ouvidos, ou os ouvidos da humanidade, roeria como gangrena, não querendo mais aceitar a palavra de Deus. Nós iríamos ser perseguidos, mas deveríamos glorificar a Deus mesmo na perseguição, nas injúrias, pelo nome de Jesus. E nós estamos vivendo este tempo. Então, falar de fim do período da graça, sem falar que não era para o tempo daqueles discípulos, mas que aqueles discípulos deveriam escutar o que Jesus estava falando, registrar em seus evangelhos, para que hoje nós, eu e você,
entendêssemos a importância como cristão, como seguidores de Cristo, de vivermos pela graça, sem abrir mão desse favor imerecido, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, por mais que sejamos vistos até como antissociais ou radicais, fazendo menção aos sinais antes do tempo, esse alerta de Jesus para cada um de nós, ele cai no século XXI com uma precisão cirúrgica, porque eles são visíveis, eles são reais nos dias atuais e aponta para que o fim do período da graça está muito perto de acabar. Ou seja, o Espírito Santo deixará esta terra como o aio, o pedagogo, o ajudador. Ou seja, nós estamos vivendo ainda num período que o Espírito Santo mantém o próprio Satanás sob cadeias, sob corrente. O que nós vemos hoje de reino das trevas são manifestações de batalhas espirituais que acontecem nas hortes celestiais. Porque imagine você, se Satanás estivesse realmente solto, eu não estaria aqui para fazer esse vídeo, você não estaria aí para ouvir esse vídeo, você não estaria vivo e tampouco eu. Então a dispensação da graça é como uma blindagem espiritual que Deus nos deu através de Cristo, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, pela sua misericórdia, que é eterna de geração a geração, para nós entendermos que enquanto nós estivermos vivendo pela dispensação da graça, pela ação do Espírito Santo, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Ou seja, o mal ele não prevalecerá por completo. Há uma contenção, há algo que se manifesta dentro da humanidade, seja ele crente ou não, seja ele cristão ou não, que não permite que a humanidade ela seja ceifada. Porque lá em João 10:10 está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então João 10:10 não deixa de estar falando pela graça. Ou seja, ele veio para roubar, matar e destruir. Esse feito, ele não faz por completo porque o Espírito Santo o contém, o mantém ainda sobre cadeias. Então, esse mal, ele vai prevalecer por completo após o arrebatamento da igreja. Ou seja, as cadeias que limitam a ação de Satanás e seus anjos serão quebradas pela ausência do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que vem após a ascensão de Jesus é o mesmo Espírito Santo que sai para a volta de Jesus, para arrebatar os fiéis. Então, hoje, nós entendemos que o arrebatamento da igreja, ele é um fato narrado na Bíblia, mas que será real. Ou seja, quando nós entendemos que tudo que nós fazemos aqui nesta terra é um ensaio, é uma preparação, e que a ressurreição de Cristo é a única razão de evidência que nós temos como esperança de ressurreição para a vida eterna, e essa esperança é Jesus, e que através da manifestação lá naquela casa, na grande comissão, quando os seus discípulos, está registrado em João 16:20 e 20:22, que os discípulos estavam assustados e Jesus faz uma promessa: por um tempo vocês vão ficar tristes, mas no outro tempo eu vou transformar a vossa tristeza em alegria e ninguém vai tirar essa tristeza. E Jesus, sem bater na porta, transpassa uma superfície sólida, põe-se no meio deles e diz 3 vezes: Pai seja convosco. E quando viram que era Jesus, Jesus sopra sobre ele e diz: recebei-vos o Espírito Santo. E todos foram revestidos de poder. Então é esse revestimento de poder que permite que eu e você, como igreja, ou até sem ser igreja, estejamos vivos. Então se você está vivo, se você ainda tem essa oportunidade de, pelo sangue de Jesus, se manter fiel a Jesus Cristo, prepare-se, pois, além de não ser fácil viver pela graça, se considerando que estando morto, crucificado com Cristo, tal como o apóstolo Paulo fala, é ganho, e também considerando que 11 discípulos se martirizaram, foram martirizados por entender que aquele Cristo ressurreto, vivo, cheio de evidência das marcas da crucificação, estava ali no meio deles e conviveu com eles durante 40 dias antes do 50º dia, que é o dia do Pentecoste, que ascendeu ao Pai e que deixou o Espírito Santo para cuidar da igreja. Nós te perguntamos hoje, dentro do cenário que você vive, que eu e nós estamos vivendo, ainda com o Espírito Santo, ainda com uma igreja viva, se nós
hoje, pela graça, não entendermos que o que nós estamos hoje fazendo é seguir a Cristo, é acreditar que a esperança por convicção da fé em Cristo é que ainda que estejamos mortos, viveremos, seremos ressuscitados, uns para a glória eterna e outros para a vergonha eterna, porque todos ressuscitarão e aqueles que estão vivos, ante o arrebatamento, vão esperar os mortos ressuscitar para depois ser arrebatado. Então você está pronto e preparado para a volta de Jesus Cristo? Nos dias de hoje, você entende que essa graça, ela traz libertação, ela traz redenção. Então vale a pena você viver o sacrifício de não pecar? Vale a pena você viver o sacrifício de que o seu casamento seja eterno, não importa as circunstâncias, e que assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, você, marido, também foi chamado a se entregar e morrer pela sua esposa? Como Cristo amou a igreja e amar ela? Isso é só um exemplo que nós queremos trazer aqui para você de que quão duro e difícil é viver pela graça. Então o casamento é a referência de fidelidade que o cristão deve ter, coisa que hoje está banalizado. Há líderes no segundo e no terceiro casamento, a convenção que já liberou o divórcio, trazendo a essa realidade para nós entendermos que nós a cada dia estamos longe de viver pela graça, abrindo mão do sacrifício de viver pela graça. E aí nós podemos hoje fazer uma pergunta: aonde você irá passar a sua eternidade após o fim do período da graça? Se você hoje não vive pela graça, se você não tem força para pagar o preço e se sacrificar, manter o seu eu, seu velho eu morto, e estando morto, não reagir a qualquer manifestação do pecado, qualquer agressividade, qualquer tipo de tentação, de qualquer natureza que possa vir, porque cheio do Espírito Santo, ele irá te revelar o que é de Deus e o que não é de Deus, e vai te orientar a fugir da aparência do mal, porque quando nós aprendemos, sujeitáveis a Deus, primeiro, para depois resistir ao diabo, para ele fugir de vós. Então, se você não está sujeito a Deus, não está sujeito a Cristo, você não vive pela graça. Se você não vive pela graça ainda, será que você está preparado para dizer: se Jesus voltar hoje, eu tenho certeza e convicção que eu vou para a eternidade? Se eu morrer, estarei dormindo, aguardando o toque da trombeta para ressuscitar. Se estiver vivo, como num abrir e fechar de olho, assim como um raio que nasce no Oriente e se põe no Ocidente, serei arrebatado? Você, como igreja hoje, como cristão, você está preparado? Você pode dizer que vai para a eternidade? A pergunta que nós queremos fazer para encerrar esse período, falando pela graça, é: aonde você irá passar a sua eternidade após o fim do período da graça? Ele está acabando. Olha os sinais. Jesus está voltando. Percebe que o mundo está caminhando de forma irreversível para o período do fim da graça, aonde tudo vai se findar e todos iremos para um juízo final, onde o livro ou todos os livros serão abertos e será aqueles que foram fiel a Cristo bendito do Pai, e aqueles que não foram fiel a Cristo serão apartados do Pai como maldito. A escolha é sua e o dever de alertar é nosso. Deixe o seu joinha. Mais uma vez lembramos do Pix, da sua doação, da sua generosidade pela graça. Lembramos aí do link dos livros, do site, do blog. Seu joinha, compartilhe, se inscreva caso não seja inscrito. Então nós trazemos para você um alerta, trazemos para você aí uma nuance de possibilidades e de realidade que hoje é visível. O período da graça está acabando. Jesus Cristo está voltando. Aonde você passará a sua eternidade após o fim do período da graça? Essa é a nossa palavra, é a nossa pergunta para você hoje. Obrigado e aguardamos você nos próximos vídeos.